Meu nome é Rui Castro, eu sou escritor e jornalista, mas essa noite eu tenho o prazer de ser o mediador de mais uma mesa, não digo redonda, né, mas está mais para meia luz aqui, sobre Nelson Rodrigues, dessa vez abordando um aspecto menos estudado, né, da carreira de Nelson Rodrigues, que é ele como jornalista. O Nelson, na redação, por pessoas ou que o conheceram, que trabalharam com ele em redações, ou que o admiram e que podem fazer interpretações interessantes sobre a carreira dele. Essas pessoas são Arnaldo Nisquier, que é um jornalista, educador, membro da Academia Brasileira de Letras. Por acaso, nos dois veículos em que o Arnaldo começou sua carreira de jornalista, ele foi colega de Nelson. Na Última Hora, na primeira metade dos anos 50, e na Manchete Esportiva, na segunda metade. Ficaram amigos e conviveram diariamente durante quase 10 anos. O Arnaldo pode dar uma contribuição inestimável ao entendimento de Nelson como jornalista. Arnaldo Nisquier. Nelson Motta, jornalista, compositor, produtor musical, homem de televisão, escritor, etc. Seus créditos são mais do que conhecidos. Em fim dos anos 60, Nelson conviveu com Nelson Rodrigues na TV Globo, no jornal O Globo, e o Nelson, que admirava o Nelson Motta, tornou um personagem frequente da sua coluna no Globo. Nelson Motta. Boa noite, obrigado. Otávio Frias Filho, jornalista, diretor de redação da Folha de São Paulo desde 1984, escritor, dramaturgo, admirador da obra de Nelson, sobre quem escreveu em livro. Otávio pode avaliar o papel de um literato polêmico e desabusado nas páginas de um jornal, veículo que costuma se pautar pela objetividade. Otávio Frias Filho. Há quem acredite que, até mais do que o teatro, o grande palco de Nelson Rodrigues foi o jornalismo. Pelo menos foi onde ele passou a maior parte da sua vida, dentro de redações de jornais e revistas. Isso desde os 13 anos de idade, em 1925, quando começou a trabalhar como repórter de polícia nos jornais de seu pai, Mário Rodrigues. Os jornais foram Amanhã e Crítica. No Globo, a partir de 1932, Nelson foi repórter esportivo. Função que ele abandonou, porque ele era autoleitor de Dostoiévski, certos escritores mais profundos, e naquela época era comum o repórter ser fotografado ao lado do seu entrevistado, para dar talvez um pouco mais de caráter, de uma certa credibilidade à entrevista. E o Nelson ficou muito envergonhado um dia que ele foi fotografado ao lado do Homem-Peixe. Aí ele propôs ao jornal que, em vez de ser repórter de esporte, ele passasse a ser crítico de ópera. A ópera era uma coisa muito importante na época, no Rio, no Brasil, no mundo inteiro. A temporada lírica era uma coisa fabulosa, né? Companhias importantes europeias visitavam o Rio o tempo inteiro. Então, Nelson queria ser crítico de ópera e foi, durante alguns anos, com grande conhecimento de causa, porque ele ouvia a ópera o tempo inteiro. E, finalmente, o Nelson, ainda no Globo, foi promovido a redator do suplemento Globo Juvenil, que saía 3 vezes por semana, onde ele produzia textinhos de curiosidade, tipo Você Sabia? Escrevia folhetins, já nessa época, e traduzia, sem saber inglês, os balões de quadrinhos do Brucutu, Ferdinando, Mandrake, Fantasma e outros, se baseando apenas nos desenhos que ele estava vendo. Quem traduzia de verdade era um colega dele chamado Antônio Calado. Opa. Aí o Nelson se tornou dramaturgo de grande sucesso, e depois da explosão, um mês ou dois depois da explosão do Vestido de Noiva, ele foi contratado pelos Diários Associados do Chateaubriand
onde ele foi convidado a ser diretor das revistas O Guri e Detetive. O Guri era exatamente igual ao Globo Juvenil, só que em formato revista, não tabloide. Mas ele também fazia a mesma coisa, de escrever os balões do Batman, Capitão América, Perigos de Inhoca, etc. Essa revista publicava também traduções de policiais como Agatha Christie, Dashiell Hammett, Simenon, Conan Doyle. O Nelson, claro que não traduzia, mas ele fazia os títulos, as chamadas, os resumos de capítulos, etc. Na verdade, nada disso ocupava muito tempo dele, e ele passava a maior parte do tempo na redação do Cruzeiro, que era no mesmo prédio, pertencia também ao Chateaubriand, e onde ele escrevia com muita frequência críticas da peça dele Vestido de Noiva, e que outros assinavam. Ela já devia fazer isso porque ninguém tinha um entendimento melhor da obra dele do que ele próprio. Como ainda sobrava tempo, outro veículo dos associados, que era o O Jornal, o Nelson foi convidado a escrever folhetins para esse O Jornal. Então, ele começou com Meu Destino é Pecar, assinado com o pseudônimo de Susana Flegg. Primeiro, porque ele não queria ser confundido com o autor de teatro. Segundo, porque havia uma tradição de que os autores de folhetins românticos fossem mulheres e fossem estrangeiros. Então, esse nome, Susana Flegg, dava a entender que se tratava de uma mulher que escrevia de fora, né? Até que não, na verdade, nem todos sabiam, quase ninguém sabia que era Nelson Rodrigues. Susana Flegg fez um sucesso tremendo. O Meu Destino é Pecar ficou 3 ou 4 meses, era um capítulo por dia, saindo no jornal. O Nelson teve que aprender ali a escrever de acordo com enfim, em cima, no calor mesmo da coisa, né? Ao contrário do teatro, que ele podia caprichar, o seu folhetim você escreve todo dia. A Susana Flegg fez tanto sucesso que o Nelson passou a fazer consultório sentimental assinado por Susana Flegg. Pessoas escreviam para ele pedindo conselhos, e o Nelson dava em nome de Susana Flegg. Ele fez isso até 51, quando foi para a Última Hora, onde o Samuel Weiner o convidou a escrever A Vida Como Ela É, que era uma história diária também, baseada em algum fato do dia, geralmente de natureza policial, dramática. O Nelson começou fazendo isso, até que daí a poucos dias ele passou a fazer da própria cabeça dele, e durante 10 anos escreveu uma história todos os dias chamada A Vida Como Ela É. E, segundo ele, era sempre a história de um adultério. Em 1959, na Última Hora, ele publicou o folhetim Asfalto Selvagem, que é a história de Engraçadinha, todo mundo conhece. Nos anos 60 e 70, ele foi para o Globo, onde se tornou o maior polemista da imprensa brasileira, com sua coluna As Confissões de Nelson Rodrigues. Arnaldo, como é que você trabalhou com o Nelson na Última Hora e na Manchete? Quer dizer, você começou a trabalhar, seu primeiro emprego foi na Última Hora, você chegou lá e encontrou o Nelson. Como é que foi? Antes, eu queria dizer que, além do O Jornal, ele escreveu a convite do Chateaubriand também no Diário da Noite, que era um vespertino. A nova geração não sabe o que é isso, porque hoje todos os jornais saem de manhã. Mas, antigamente, havia os vespertinos. O Globo começou também como vespertino. Então, a organização associada, muito poderosa na época, tinha o Jornal de manhã e tinha o Diário da Noite, que era impresso num papel verde. Vejam vocês, no Rio havia essas particularidades. O Diário da Noite era impresso num papel verde, e o Jornal dos Esportes, que depois foi dirigido durante muito tempo pelo irmão mais velho dele, Mário Filho, que deu nome ao estádio do Maracanã, era cor-de-rosa. Então, vocês imaginem isso, essa porta de tinta. E a Última Hora era papel branco, azul. Mas o logotipo era azul. Era azul. Quer dizer, então, essa coisa toda meio porta de tinturaria, mas afina um pouco com o espírito carioca, né? E por essa razão. Por que eu lembrei? Porque ele, no Diário da Noite, como Susana Flegg, ele chamava Flag, porque ele não era bom de inglês também, não. O Rui né? Ele pronuncia certo a palavra, Flag, mas ele dizia que era Susana Flag. Ele escreveu uma série extraordinária, que fez um enorme sucesso. Gisele, a espiã nua que abalou Paris. Vejam vocês o título.
Gisele, a espiã nua que abalou Paris. Então, foi uma das razões do Diário da Noite ter sobrevivido, porque se valia muito da série que era produzida com o talento, já então bastante evidente, do Nelson Rodrigues. Vamos voltar para a última hora. Olha só, a última hora era no Vespertino. Rodava às 11 horas e circulava ao meio-dia. Os jornalistas tinham que chegar às 7 horas. É verdade, é verdade. E eu era revisor também, de maneira que eu tinha que chegar às 7 e saía quando Deus permitia. Quer dizer, o Nelson também chegava cedo, morava no Andaraí nessa época. Não chegava muito cedo, não vamos exagerar. Ele não chegava cedo. O Nelson ele tinha um ritmo próprio. Ele chegava devagarinho, depois de todo mundo, sentava na máquina de escrever, uma Remington de teclado verde, que era uma novidade enorme na época, e fumando quase que intermitentemente e tomando café de meia e meia hora. O cigarro que ele fumava chamava-se Caporal Amarelinho. É verdade, um cigarro sem filtro, barato, um mata-rato total. Mata-rato de primeira ordem. E o Nelson, ele ia escrevendo com 2 dedinhos as tragédias e os adultérios que, enfim, eram a razão de ser da sua obra jornalística. Agora, acontece que ele tinha uma mania, não sei se o Otavinho sabia disso, de tomar café de meia e meia hora religiosamente. Ele olhava o relógio e está na hora do café. Então, ele pegava alguém, Arnaldo, pagar o café para ele. Vamos tomar um café. Ele, aliás, nunca pagou café para ninguém. Era um mão de vaca, uma coisa impressionante. Depois de uma estreia do Vestido de Noiva no teatro, desculpe eu fazer a divagação, mas a memória vem vindo, né? Nós fomos comemorar o fracasso do Vestido de Noiva no Teatro Municipal, levou uma vaia homérica, não gostaram daquela apresentação, não foi na estreia. A estreia foi em 43, 23 de dezembro de 43, marcando o que se diz que é o início do teatro moderno brasileiro. Mas depois, numa apresentação 10 anos depois, o público não engoliu aquilo e ele foi vítima de uma vaia tremenda. E eu estava com ele na primeira fila. Aí ele disse assim: Arnaldo Nisquier, você vai me pagar um café com leite, com pão com manteiga, lá no Largo da Carioca? E eu, coitado, eu estava com pena dele. Eu disse, bom, eu era repórter, né, duro, e ele era irmão do diretor do jornal, mas ele não botava a mão no bolso. Ele tinha medo de alguma surpresa, não sei. Não botava a mão no bolso. Então, fomos para o Largo da Carioca e ele me disse uma frase antológica. Ele disse assim, ele sempre fala, não chamava a pessoa só pelo prenome, era o nome completo, Arnaldo Nisquier. Quero que você saiba de uma coisa. O dia mais feliz da minha vida vai ser aquele em que eu apresentar uma peça, de preferência no Teatro Municipal, e só tiver um espectador na plateia. Aí ele olha para mim e diz assim, eu. E eu disse assim, ninguém vai vaiar, né, Nelson? Ele disse, agora você observou bem. Agora você observou bem. Quer dizer, ele queria ser o único espectador do espetáculo dele para não ser vaiado, mas a vaia também fazia parte. Mas eu quero voltar, é muito importante, eu já vou parar, porque se deixarem, vamos até amanhã de manhã. Era a vida como ela é. A gente ia tomar o café, aí um dos repórteres ou redatores guarnecia a cadeira e a mesa do Nelson Rodrigues e continuava. Ele parava, ele escrevia em espaço 1, porque não tinha meio. Era um espaço ínfimo entre uma linha e outra, e ele não usava óculos, nunca usou. Ele gostava de fazer a coisa assim, bem juntinha. E parava, de repente, ele dizia assim, Janete teve um surto quando viu o marido sair com a empregada, e parava. Aí um de nós, porque eu também fiz isso várias vezes, dizia assim, e a surpresa maior foi quando viu que a sua mãe sabia de tudo.
Aí o Nelson voltava, a gente largava a máquina, ele olhava, dava um risinho e continuava. Ele nunca botou aquele XXX para destruir algum acréscimo, ele sempre aproveitou. Olha, vocês não têm ideia do contrabando intelectual que a obra dele tem, porque na última hora, e isso se repetiu na Manchete Esportiva, porque nós éramos egressos da última hora, a brincadeira continuou, a gente sempre continuava. Com o Nelson, em que época, mais ou menos? Eu trabalhei com o Nelson em 67 em diante, quando eu fui para a TV Globo. Mas eu conheci o Nelson, quer dizer, como autor, antes de conhecê-lo pessoalmente, ali em 58, tinha 14, 15 anos, nossa turma de amigos ali. Vocês não têm ideia do que era se comprar. Era uma repressão tremenda, repressão sexual, era uma caretice absoluta. Tinha garotos de 15, 16 anos, nunca tinham visto uma mulher nua, nem fotografia, né? Porque tinha umas revistas de naturismo, era uma coisa, a repressão era pavorosa. Vocês imaginem, todo dia comprar a Última Hora, tinha lá A Vida Como Ela É, fresquinha, uma por dia, pingando sangue ali. Então, a gente ia à loucura, os garotos lendo, sempre era história de adultérios, mulheres gostosíssimas, libidinosas, tramas. Nós subíamos pela parede como lagartixas profissionais, né? Você dá um afrodisíaco desse para um garoto de 15 anos, era uma loucura. Então, daí nasceu a paixão pelo Nelson, todos os amigos dessa geração, porque ele era um sopro ali de vida real mesmo, para nós, de devassidão total. Mas, e quando veio Engraçadinha, então, ali em 59, que aí eu tinha exatamente... Asfalto Selvagem, que é mais conhecido como Engraçadinha. Aquilo foi um delírio. E os pais reclamavam. Fica lendo Nelson Rodrigues, é pornográfico. Né? Ele era um grande transgressor, assim, tinha um certo orgulho também de ser fã do Nelson Rodrigues, que era Na Última Hora. Eu não me lembro disso nunca. Nessa mesma época, teve aquela manifestação contra a censura na escada do Teatro Municipal, lembra? Lembro, claro. Você devia estar lá. Eu estava lá como repórter da Manchete. E o Nelson estava lá. Quer dizer, foi a única vez que eu vi o Nelson participar de uma coisa dessa, uma coisa contra a censura. Ele fez uma coisa defendendo isso que me tocou. Porque as coisas políticas do Nelson, as posições políticas do reacionário, era fabuloso aquilo, porque era tão exagerado e com aquela verve do Nelson, era inútil você tentar discutir política pessoalmente com o Nelson, né? Porque você estava na linha de frente, todas as fotos da passeata dos 100 mil, por acaso você estava nas principais fotos. Estava em todas. Como é que o Nelson... Porque o Nelson dizia que a passeata dos 100 mil não se via um maltrapilho, um desdentado, um torcedor do Flamengo, não tinha, só tinha a elite na passeata dos 100 mil, entre os quais você. Não estava longe da verdade também, o Nelson.
Perdendo. E embora o Nelson seja evidentemente um autor que tem uma universalidade, né, um dos autores brasileiros que alcança uma dimensão assim mais universal, ele é um escritor profundamente carioca, né? E como paulista, além de lembrar sempre da frase dele, né, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista, né, eu lembro sempre também da forte tradição de crônica que tem no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma tradição literária muito intensa, né? Uma tradição de romance especialmente muito forte, mas, principalmente, eu diria, uma tradição de crônica jornalística muito forte, muito arraigada na cidade, né? Talvez o fato de ser o centro urbano principal do Brasil durante tantos séculos, talvez o fato de ser capital federal desde a vinda ou capital, né, de vice-reino desde a vida do Dom João VI. Capital da colônia, do Império e da República. Pois é, e isso acho que permitiu, inclusive, que toda uma camada de literatos, né, pudesse ter emprego, parte no serviço público, parte na imprensa carioca. O fato é que é uma cidade que desenvolveu uma cultura, digamos, de crônica jornalística. Você pega de Manuel Antônio de Almeida, fez crônica, Machado de Assis, Raul Pompeia, João do Rio, Lima Barreto, Carlos Drummond, que passou agora mais recentemente, o Coni, mas, enfim, o Rubem Braga, inúmeros, né? Quase todos os grandes romancistas brasileiros foram cronistas de imprensa no Rio, né? Você não acha que isso pode ter sido também porque grande parte da vida no Rio se dá na rua, e a imprensa carioca, muito por causa dos vespertinos, teve também uma grande tradição de cobertura de cidade, coisa que a imprensa de São Paulo talvez não tenha tanto, talvez pela identificação maior do carioca com a cidade, de viver na rua o tempo todo, quer dizer, sempre com uma fonte de assuntos e ter alguém para comentar e narrar esses assuntos. Sem dúvida. E eu nunca pratiquei a crônica como gênero, mas me parece que a crônica demanda um pouco a existência justamente dessa vida um pouco ociosa, urbana, de uma vida de bate-papo, de conversa de botequim, de banca de jornal, de quiosque e tal, que acho que é um tipo de meio onde a crônica floresce, né? A crônica, a meu ver, ela demanda um assunto prosaico, né, banal. Estou falando aqui com dois mestres, mas, enfim, acho que ela demanda um assunto prosaico e um percurso que é um percurso que aparentemente é ocioso, o eu lírico do cronista viajando em torno de um evento muito prosaico, assim, muito sem importância, né? E, no final, ela demanda que o mote do início da crônica seja retomado numa nova perspectiva, né? Como se aquele percurso meio vagabundo, meio ocioso, assim, do eu lírico do cronista, no final, retomasse o mote inicial, mas colocando esse mote sob uma nova luz, né? Sob uma nova revelação, sob às vezes até contraditória em relação ao mote do início da crônica. E todos os cronistas cariocas levaram isso a um estágio assim de refinamento, de sofisticação muito grandes, né? Eu acho que o Nelson acrescentou a essa tradição da crônica as obsessões, né? As famosas obsessões pessoais, de natureza sexual, ou não necessariamente de natureza sexual, mas as manias que ele tinha, e um humor que é muito criado pela hipérbole, né? Pelo exagero, né? Então, acho que ele enriqueceu muito esse gênero e como estudioso, digamos, do teatro do Nelson, eu escrevi a respeito do teatro do Nelson, eu concordo totalmente com a visão que você tem, Rui, ou seja, de que foi a prática da crônica que nos deu, digamos, o dramaturgo Nelson Rodrigues, tal como nós o conhecemos, né? O dramaturgo das tragédias cariocas, o dramaturgo popular, né? Com uma dimensão assim de vida comum, de vida cotidiana, que a fase inicial do trabalho dele como autor teatral, a chamada fase mítica, não tinha, né? Voltando à coisa da crônica, Otávio, o Nelson, como foi dito aqui, desempenhou várias funções em jornais, até que, em certo momento, por volta de 1951, na última hora, descobriu esse formato crônica, se concentrou nele, elegeu aquele espaço dele no jornal como sendo o que ele queria fazer em jornal, né? Quer dizer, continuou sendo contratado por jornais e revistas porque precisava ganhar a vida, mas, quer dizer, o que ele passou a fazer foi, quer dizer, transformou aquele espaço, aquela coluna vertical, aquela coisa de alto a baixo da página na última hora e depois em outros jornais, como o espaço dele, que não tinha nada a ver com o resto do jornal, obrigatoriamente, né? Por acaso, no Globo, a cabeça dele podia coincidir com a do Roberto Marinho ou a do Globo. Na última hora, dificilmente a cabeça dele coincidiria com a do Samuel Weiner. Mas, enfim, o que ele fazia era como se não tivesse muito a ver com o resto do jornal, a não ser aquele sotaque meio zona norte, meio suburbano, que tinha tanto na coluna quanto no resto do jornal.
Mas, por exemplo, hoje, quando isso era feito também pelo Rubem Braga, Fernando Sabino, desde os anos 40, quer dizer, quando você pega hoje uma coleção de jornais dos anos 40 e você tem lá a coluna do Rubem Braga, no meio daquela página, cercada de matéria, de notícia, notícias hoje que não querem dizer mais nada, né? Quer dizer, aqueles personagens daquelas notícias já se perderam, a importância relativa deles se acabou, mas, de repente, você vê aquele texto do Rubem Braga, que pode ser lido hoje, né, com o mesmo frescor que foi lido há 70 anos, parecia até outra língua, inclusive. Então, é como se o cronista fosse um privilegiado dentro do jornal, tivesse toda a liberdade de escrever o que quisesse e ninguém podia tocar nele. Agora, o que se faria hoje se fizesse como o Nelson fez nos anos 60 e 70? Todos nós aqui nos lembramos, o Nelson pegou uma assinatura contra o Jornal do Brasil, uma época impressionante, que ele dizia que era o reduto dos idiotas da objetividade por causa da ditadura do Copdesk, né? O Copdesk acabou com ponto de exclamação. Se o mundo acabar amanhã, o Jornal do Brasil vai dar em manchete sem um único ponto de exclamação. Acabou o mundo, né? E ele não poupava o Nascimento Brito, né? Que ele denunciava a arrogância, a empáfia do Nascimento Brito quase todo dia. A meia que prendia a liga em cima. O Nascimento Brito era o diretor do Jornal do Brasil, genro da Condessa Pereira Carneiro, que era proprietária do jornal. Nunca caía. E a Condessa Pereira, ele imaginava um dia que os copydesk do Jornal do Brasil iam ficar tão poderosos que iam tomar o jornal de assalto, iam invadir a sala da Condessa Pereira Carneiro, amarrá-la a um pé de mesa e dar-lhe de beber com uma cuia de queijo Palmira. Quer dizer, isso equivaleria hoje a um de nós aqui escrever, de repente, na Folha, a respeito da família Mesquita. Quer dizer, como é que o jornal hoje reagiria a tanta independência de um colunista? Olha, no caso, pelo menos, da Folha, os colunistas têm bastante autonomia, né? É claro que, se essa autonomia resvalar por incursões, digamos, que possam ser caracterizadas como calúnia, como injúria, como difamação, aí a gente conversa com o colunista, né? Tipo, olha, há um problema jurídico aí. Mas, normalmente, os colunistas, eu diria que na imprensa, na grande imprensa, pelo menos, os colunistas têm bastante autonomia. Mas eu volto a dizer que mudou muito, né? Dos anos 50 para cá, a imprensa brasileira mudou muito, né? Depende também dos critérios que a gente adota, saber se mudou para melhor ou para pior, né? Acho que os jornais dessa época anterior provavelmente eram mais vivos, mais engraçados, mais pessoais, seguramente mais emotivos, né? Seguramente mais parciais também. Oi? Mais Murdoch. Eram mais parciais também, né? Eram mais irresponsáveis também. Quer dizer, hoje em dia o jornalismo é mais impessoal, digamos, é mais técnico, é mais frio. Por outro lado, me parece que é um jornalismo mais cuidadoso, mais responsável, menos partidarizado, menos apaixonado, né? Procura-se valorizar uma dimensão de objetividade, né? E realmente uma pessoa que pensa que toda objetividade é uma idiotice, como provavelmente era o caso do Nelson, não acompanharia esse desenvolvimento, ou não consideraria esse desenvolvimento como algo positivo, né? Otávio, você acha que teria espaço hoje, João? Porque a vida como ela era uma crônica. Conto, talvez? O que seria aquilo? Era chamado de crônica. Eu diria que era um conto. É um conto, era muito mais um conto, assim, né? E você acha que teria espaço para aquilo que era um corpo estranho dentro do jornal? Eu me lembro que era uma sensação. Todo mundo lia aquilo. Muita gente comprava a última hora para ler aquela, uma história com começo, meio e fim ali. Eu acho que as pessoas tinham menos opções na época, né? Embora houvesse muitos jornais, imagino que na década de 50, uma cidade como o Rio devia ter pelo menos 10, 12 jornais. 20 jornais. 20 jornais, né? Embora houvesse mais jornais, havia menos opção no sentido de que não havia internet, não havia outras modalidades de jornalismo. Não havia televisão. Televisão não havia, ou praticamente não havia. Então, e também acho que a leitura de jornal na época era diferente. Tenho a impressão que as pessoas provavelmente dedicavam mais tempo a ler jornal, os textos eram muito mais longos. Tinha um bonde. Você lia jornal no bonde. Então, isso mudou muito. Agora, por outro lado, essa cultura de um jornalismo mais autoral, mais pessoal, também renasceu na forma de blogs, né? Quer dizer, o blog é um espaço, digamos, que é propício também ao exercício da crônica, do conto, do jornalismo semi-literário. Em alguns casos tem ocorrido isso.